Ora, a CGTP entregou ontem o pré-aviso de greve geral para derrotar este pacote laboral. É tema de conversa com o Carlos Brito, presidente da Ordem dos Economistas na secção Norte. Muito bem-vindo, Carlos. Bom dia. Olhamos para estas alterações à lei laboral. 9 meses depois, não há acordo em sede de concertação. Esta reforma segue para o Parlamento. Acha que, primeiro, que lei é que acha que vai chegar ao Parlamento e que expectativas é que tem? Acha que não terá grande futuro? Jorge, bom dia. Também saúdo todos os nossos telespectadores. A questão que coloca é extremamente importante. Porque, em última instância, isso tem a ver com o dinheiro que cada um de nós leva no bolso ou vai levar no bolso no final do mês. Portanto, que é um aspecto fundamental, é. E deixe-me dizer-lhe que, e talvez até sendo muito claro, Portugal é um país onde os salários são vergonhosamente baixos. Eu tenho vergonha, além de sentir no bolso, eu, o meu filho, a minha mulher, os meus amigos, além de sentir, tenho vergonha daquilo que se paga em Portugal. Agora pergunta-me assim, mas paga-se tão pouco porquê? Será que é má vontade? Será que querem guardar o dinheiro num cofre e não o dar aos trabalhadores? O meu amigo é trabalhador, eu também sou. Sim. O presidente da RDP é um trabalhador. Portanto, estas pessoas que estão aqui connosco no estudo são trabalhadores. Porquê é que não se paga mais? Não se paga mais por uma razão simples. Portugal produz pouca riqueza porque é pouco produtivo e, sendo assim, é pouco competitivo. Não há outra forma de o dizer. E reformar isto exige, eu diria, 3 Cs. Ou envolve 3 Cs. Compensação, competitividade e confiança. Primeiro, se tem a ver com compensação. Claro, estamos a falar de salários, estamos a falar de remunerações, é uma variável importante. Não é única, mas é importante. O segundo tem a ver com a competitividade, que é a condição para eu pagar melhor. Mas nada disto funciona se não houver um clima de confiança entre quem dá emprego e quem trabalha. E até é curioso que em sede de concertação social estes papéis estão relativamente bem definidos. Repare, quem é que geralmente puxa mais pela questão da competitividade? Os empresários. É natural. Quem é que geralmente puxa mais pela parte da compensação? Os sindicatos, as centrais sindicais. Faz sentido. Quem é que devia tratar da confiança? O governo. E esta é a primeira falha neste pacote laboral. Perguntava-me, é isto que vai aparecer? Provavelmente vai ser uma mescla de muita coisa. Já com algumas alterações dos parceiros. Já com algumas alterações, mas com uma coisa é verdade. O governo falhou numa coisa. Independentemente da justeza da proposta, não conseguiu criar um clima de confiança entre as entidades ligadas ao patronato e as ligadas ao trabalho. Pergunta-me assim, Jorge, diz-me só, que é, mas então diga lá, é importante ou não alterarmos a legislação laboral? É, não tenho dúvidas que sim. E coloca-me ainda outra pergunta. E seria a primeira coisa a fazer para tornar a economia mais competitiva? Não. Eu falando com muitos empresários, sabe o que é que eles me dizem? Não colocam a legislação laboral no topo, colocam a fiscalidade, a burocracia, a justiça que não funciona, a falta de estabilidade nas políticas públicas. E isso é que complica verdadeiramente a competitividade da economia portuguesa, quer aqueles que investem, são portugueses, quer em termos de atração de investimento estrangeiro. Vamos voltar à questão. Mas era preciso ou não? Eu já disse que era. É preciso alterar. Por uma razão simples. Porque o atual quadro legislativo foi concebido numa época de horários rígidos, presença no local de trabalho e, eu diria, relações hierárquicas perfeitamente claras e estáveis. Esse mundo já não existe. A questão, e uma das críticas que foi apontada, eram necessárias tantas alterações à lei laboral, tantos pontos que precisavam ser alterados e que levaram a esse clima de desconfiança, principalmente por parte dos sindicatos e por parte dos trabalhadores, porque fala-se que muitas das alterações são penalizadoras para os trabalhadores. No curto prazo, eu admito que um trabalhador possa sentir isso. Que, afinal, as condições que me vão dar não são aquelas que eu tinha em termos de quê? Aparente segurança. Porque
a questão que se coloca aqui não é saber se é pior ou melhor. A questão é saber se podia ser de outra forma. E com o atual contexto da economia mundial e com a forma como os países competem entre si, não tenho dúvidas de que vai ser preciso alterar a legislação do trabalho. Depois de saber se o 15º mês paga IRS ou não, isso são pormenores. Isso é só uma questão de, vá lá ver quem é que dá aqui mais, propostas mais vantajosas. Fundamentalmente a questão é como é que eu vou preparar o mercado de trabalho português, que não é o mercado de emprego. Uma coisa são os que trabalham, ou são os que têm emprego. E os que têm emprego são muito menos que os que trabalham. Porque nos que trabalham tem que se incluir os profissionais liberais, que são cada vez mais, os empresários por conta própria, e mais, eu posso ter um emprego, por exemplo, da parte da manhã, mas depois também sou profissional liberal e até ocupo as tardes, ou até ocupo os fins de semana. E além disso tenho trabalho de voluntariado, onde não ganho nada, mas trabalho na mesma. E esta diversidade vai estar cada vez mais presente. E nós temos que adaptar a legislação laboral a esta nova realidade. Se não o fizermos, os trabalhadores vão se sentir aparentemente mais seguros. E sabe o que é que vai acontecer daqui por 10 anos? O meu amigo vai ganhar substancialmente menos que aquilo que ganho eu, do que ganha hoje, do que aquilo, a mesma coisa comigo e com todos os nossos telespectadores que nos estão a ouvir. Portanto, a questão não é segurança, é saber se temos condições ou não para produzir riqueza que depois seja distribuída de forma justa. Porque senão, não há segurança que nos valha. Carlos Brito, muito obrigado por este comentário. Voltamos a ver-nos para a semana. Muito obrigado. Um gosto. Obrigado, bom dia.